Muito bem, nessa etapa a gente vai primeiro lixar as pontas, deixá-las retas para tirar todas as rebarbas e a gente começar a fazer o processo de lixamento técnico nessas unhas que acabaram de sair do molde, né? Então a gente vai primeiro lixar as pontas reto, porque essa é uma unha quadrada, e deixá-las mais ou menos no mesmo tamanho, cada uma. Essa parte do lixamento a gente tem que dar muita importância, tá? Reserva mais ou menos de 30 a 40 minutos, pelo menos, só para fazer essa etapa, porque essa parte é a parte da assinatura do teu trabalho. Tem que ficar bem feita, tem que reservar um tempo para isso, não pode ser feito com pressa. Então, você vai primeiramente medir os tamanhos, ver se estão todos mais ou menos do mesmo tamanho, e depois utilizar uma broquinha com essa ponta de segurança, nessa ponta arredondada. Essa broca é de tungstênio, é um material bem pesado, ele é ótimo para trabalhar com acabamento de acrílico, porque o acrílico é bem duro, se você fizer só na lixa, você vai demorar muito tempo. Então, para fazer essa área da cutícula e tirar também as laterais, que ficam ali um pouquinho mais, tem que ser essa broquinha para facilitar teu trabalho. Então, você vai tirar as laterais, diminuir o tamanho, né, o volume, e fazer a área da cutícula, né, contornando a área da cutícula. Tirando as rebarbas, aparando as laterais e fazendo o trabalho mais grosso, né, vamos dizer. Essa broca é ótima porque você consegue trabalhar com segurança ao redor da cutícula. Ok. Depois que você vê que tirou o volume necessário, você pode vir depois com a lixa manual para dar esse acabamento mais fino. Mas você vai tirar o máximo possível com essa broca, tá? Sempre começa na área da cutícula, contornando a área da cutícula. E do ápice para a ponta você vai lixar sempre reto. Essa estrutura é uma estrutura de resistência, então ela tem ápice, ela tem um nível ali subindo da área da cutícula até o ápice, uma leve curvatura e depois do ápice até a ponta da unha se mantém reta. Nas laterais você lixa sempre reto. Ok, chegamos agora no momento que a gente só passou a broquinha e agora a gente vai fazer o acabamento fino dessa unha. A gente percebe que ela tá com um dentinho ali na lateral, né? Então, a gente vai tentar tirar esse dentinho e deixar os paralelos, né? As linhas paralelas bem retinhas. Então, essa unha ela tem que estar com as laterais olhando para baixo. Então, a gente sempre lixa as laterais sentido chão, né? Que a gente fala. Então, lateral sempre reto, sentido chão, pra gente formar a nossa curvatura bem certinho na ponta e ela ficar com esse Czinho. E abrindo assim o dedo da cliente, abrindo pra gente conseguir ver bem onde a gente precisa lixar e entrar com a lixa reta, em sentido chão, né? Não esquecer disso para que a tua unha fique bem simétrica dos dois lados. Ó, percebe que eu faço com a lixa bem reto, esse movimento reto, para que ela forme esse Czinho na ponta, na vista frontal. Agora eu vou começar na região da cutícula, contornando a cutícula. Vou com cuidado e assim que aparecer esse dentinho, eu tento nivelar e deixar bem retinho essa linha, tá? Ó, esse dentinho já sumiu e eu vou subindo na área da cutícula para fazer esse acabamento nessa região, contornando a cutícula com movimento de charuto, né, na minha lixa. Esse movimento bem de leve, com o lado menos abrasivo, para não machucar a pele, tá? Então, eu vou contornando a cutícula, passo levemente pelos dois lados e na ponta eu lixo reto. Tá? Esse contorno da unha faz esse aspecto de simetria, né, na unha. Agora, do ápice para a ponta, eu tô fazendo reto. E depois eu vou envolver esse lixamento
dando essa volta, né, na unha toda, deixando ela mais cilíndrica, né? Olha só como já dá muita diferença. Só com esse lixamento a gente percebe o quanto a unha fica diferente, tá? Aqui já voltando com a broquinha no dedão, para fazer esse acabamento mais grosso com a broca. Olha só. E agora todas elas estão com esse dentinho, precisando fazer esse acabamento mais fino com a lixa. Ok, agora a gente vai demonstrar aqui como fazer a medição dos dedos para que uma mão fique do mesmo tamanho da outra. A gente vai pegar os dedos indicadores e vai posicioná-los bem juntinho para que a gente consiga ver ali o tamanho, se tá bem certinho do mesmo tamanho. Polegar da mão direita e polegar da mão esquerda. Junto bem certinho e vejo se tá exatamente do mesmo tamanho. Percebi aqui que a minha mão esquerda tá um pouquinho, na verdade a mão direita da cliente, né, tá um pouquinho maior. Então, eu vou deixar ela bem certinho, bem simétrico. E depois eu vou pegar os outros dedos da mão e acompanhar pelo dedo indicador. O indicador que vai ser o meu padrão de comprimento. Ó, percebi que tá um pouquinho maior o dedo médio. Então, eu vou dar uma lixadinha com a lixa manual para diminuir esse tamanho. E assim eu vou fazer de todos os dedos. Olha só, coloco juntinho, vejo que tá ainda um pouquinho grande, vou dar um pouquinho mais de lixamento para essa unha, até que fique exatamente do mesmo tamanho. Assim eu faço com o anelar, olha só a diferença. Vou diminuir também. E aí, depois que eu verifiquei que tá tudo do mesmo tamanho, eu vou pro dedinho minguinho, né? O minguinho, a gente, se precisar, né, eu coloco a broca, mas o minguinho, ele não é uma regra ficar exatamente do mesmo tamanho. O ideal é que fiquem todas as unhas do mesmo tamanho, mas como geralmente a base do minguinho é menor, a gente deixa ele levemente menor. Olha só. Do acabamento com a lixa manual. Vamos ver agora. Agora sim, ficou do mesmo tamanho. Agora, o minguinho, como eu disse, ele não é uma regra ficar exatamente do mesmo tamanho, até porque a base dele é bem menor. Então, eu vou deixar ele levemente menor, até porque esse foi uma reconstrução. Então, ele não tem muita base mesmo. Ele vai ficar desse tamanho, um pouquinho menor. Mas, se você quiser um padrão mais harmônico, você deixa do mesmo tamanho das outras unhas. Se a base for mais longa, aí sim, dá pra deixar. Então, agora eu peguei uma broquinha que tem uma pontinha mais fina para conseguir chegar naqueles cantinhos onde a outra broca não estava me permitindo chegar. Isso agiliza meu trabalho e faz com que eu faça um acabamento mais preciso utilizando uma broca. Também de tungstênio, ela tem uma classificação vermelha, então ela é um pouco mais fina, ideal para acabamento.
Ok, agora começamos o lixamento técnico com a manual, lixando reto na lateral, sentido chão, deixo o meu eixo paralelo, retinho, como o outro lado. Então, eu utilizo sempre o lado mais fino, né, da lixa para fazer esse acabamento, principalmente na região da cutícula. Eu vou segurar a lixa como se fosse um charuto e contornando levemente, suavemente por toda a área da cutícula. Chegando bem próximo, olha só. Nesse lado aqui eu já pego a lixa de outra forma para conseguir contornar sempre num sentido só, da esquerda para a direita. No ápice da minha unha até a ponta eu lixo reto. E depois eu faço um lixamento envolvente nessa unha toda. Olha aqui, essa lateral reta. A outra lateral, quando eu vou deixar ela reta, eu percebo que ela tem um dentinho. Esse dentinho a gente vai remover com uma lixa mais fina, tá? Para que consiga entrar ali. Mas primeiro eu vou abrir a pele da minha cliente com os meus dedos, eu vou segurar e abrir e entrar o máximo possível com a minha lixa. Só que essa lixa, ela é grossa, ela não vai conseguir remover por completo esse dentinho ali. Então, a gente vai fazer esse lixamento reto, fazer o acabamento na área da cutícula com a lixa, acompanhando nesse movimento, sentido único, da esquerda para a direita. E envolvo toda a minha unha e acabo na lateral. Do meio para a ponta sempre reto e depois envolvo toda essa unha para dar esse acabamento final. Ok. Agora eu vou pegar uma lixa fina, tirando as arestas, tirando a fiação, né, das arestas para não machucar minha cliente. Eu abro bem e coloco a lixa ali posicionada de forma reta para que essa unha tenha esse acabamento reto na lateral. Essa unha é uma unha trapézio, por isso ela forma esse dentinho. Toda unha trapézio vai ter esse dentinho para você nivelar. Olha só, como já deu diferença com a lixinha fina, consegui remover esse dentinho e depois eu só dou aquela nivelada ali nessa região para que fique um acabamento perfeito. Envolvo toda a unha. As pontas da minha borda livre são para baixo. Deixo meus eixos retos, paralelos, né? E dou esse acabamento final envolvendo toda a unha. Tirando todas as marcações e deixando ela redonda. Olha só, a diferença de um lixamento. Verificando se tem dentinho na outra lateral, deixando reto.
Muito bem, agora a gente vai entrar na parte da cutilagem, da manicure com brocas. A gente vai afastar a pele, levantar a pele da cutícula com essa broquinha chama. Pode ser a classificação azul ou vermelha. Essa cutícula já tá bem tiradinha, mas a gente vai fazer esse acabamento utilizando só a manicure hardware. Ou seja, a gente não vai usar alicate nem tesoura, porque ela já tá com a cutícula feita praticamente. Mas a gente vai dar esse acabamento para que fique bem niveladinho ali na área da cutícula e tem que ser uma broquinha diamantada, azul ou vermelha. Quanto mais sensível a pele, a abrasividade tem que ser menor. Então, se for sensível, eu recomendo a broquinha vermelha. E se não for tão sensível assim, pode ser azul sem problemas. Eu afasto e levanto toda a cutícula para que eu possa vir depois com uma broquinha bola ou esférica. Até mesmo aquelas broquinhas mais arredondadas, dá pra gente fazer uma boa remoção, né? Um bom levantamento e remover qualquer resquício de cutícula que tenha ficado, né? O alongamento acrílico a gente faz a cutícula sempre depois que termina o alongamento. Então, esse acabamento de 40 minutos envolve a cutilagem também. Então, você faz o lixamento técnico e depois você já vem com a cutícula, com as broquinhas, para que fique perfeito e assim a gente consiga entregar o melhor trabalho, o melhor resultado.